apreende do exterior e reproduzir essa realidade do objeto reconstruindo. Então, representação, né? Então, uso alguns conceitos ali de representação. De acordo com ela, a gente vai entender um pouquinho aqui, olhando as análises. Então, eu faço análise da coleção Sínteses, do Martin, ali, 2010, que foi a última, dessa última coleção de língua estrangeira aprovada pelo Programa Nacional do Livro Didático, é 2011 a 2014. Dentro dos que foram aprovados, indicados pelo programa, eu peguei aqui a melhor indicada, de acordo com o guia lá, né? Então, para ver o que acontece. São 3 volumes, essa coleção, e a segunda coleção é essa que é fruto de um projeto PIBID, né? Na universidade onde eu me graduei e faço a pós-graduação, que chama Eu Abro, Escreverei em Língua Espanhola. Bia, Cacanhá, e Língua Espanhola, que é a organização da professora Lígia Paula Couto e da professora Ione Juvine. E são 2 volumes. Então, o CITES foi organizado em 8 capítulos e 2 capítulos complementares, sempre ao meio do livro e ao final, tem alguns capítulos que chamam apartado, né? E esse capítulo tem o significado de separar, algo separado. Segundo o autor, o objetivo dessa sessão, né, é que o estudante utilize os conhecimentos construídos durante o semestre para resolver questões que promovam a organização das reflexões sobre a linguagem em geral e sobre a língua espanhola em particular. Então, de repente, aquilo que ele aprendeu, né, até ali, ele pode se organizar refletindo novamente nessa sessão ao meio e ao final do livro. Fiz uma análise rápida, assim, né, e breve, mas já dá para adiantar algumas coisas para vocês, né? E o apartado 1, no primeiro volume, não há discursos imagéticos ou textuais que representem alguma identidade negra nessa seção. Nos capítulos que precedem o apartado 1, há algum discurso com identidade negra representado de forma negativa e estereotipada. Então, no primeiro volume, a gente já percebe que não tem nada lá e os que antecedem aparecem de forma estereotipada. Por causa do tempo, vou dar uma acelerada aqui. No segundo volume, aparece, né, e aparece de uma forma estereotipada. Pode passar. Uma representação, não coube a imagem inteira, eu coloquei uma foto ali da página do livro didático, né? Então aparece uma imagem ali pessoas saindo das Ilhas Canárias para a Espanha, está falando da imigração ilegal, e aparece de uma forma bem estereotipada a imagem, então não aparece nada, ou seja, o negro não aparece, né? Não tem representação nenhuma no apartado, e quando aparece de forma estereotipada. As atividades, elas não têm reflexão crítica nenhuma, elas não promovem reflexão crítica nenhuma. E no guia do professor, muito menos, não tem nenhuma orientação nesse sentido, ou seja, se o professor não tem uma orientação nesse sentido, não terá reflexão, né? Porque não tem nada nesse sentido. Aí, pode passar também. E no terceiro volume lá também não há representação de identidade nenhuma, negra. Na segunda coleção, diferente, porque é um projeto pensado, né, para espanhol e traços de africanidades. Então, eu fiz a análise de 2 capítulos, né, um de cada, e são capítulos introdutórios para dar o mesmo... por uma questão de equidade, né, com o outro que era um capítulo à parte, então eu fiz análise no segundo e no capítulo introdutório. E é bem diferente, é pensado, né? Então, posso, né, especificar, deixar para vocês, é que essa produção mais local foi pensada, né, já se organiza nesse sentido da educação para as relações étnico-raciais, quanto uma produção mais global. A gente ainda não tem isso, né? E a pergunta, 10 anos depois, mais de 10 anos depois, né, da lei e tal, e o espanhol foi oficializado em 2005, tinha prazo em 2010, então caminha quase junto lá. E o que se tem feito por isso, né? O que se tem feito por isso? O que se tem pensado em relação a isso na aula de espanhol, né? Material que vai ser direcionado na aula de espanhol. E a gente tem visto que não tem sido feita muita coisa em relação ao livro didático, né? Então, informações posteriores, acompanhem aí o desenvolvimento, né, da dissertação. Obrigada.
Eu diria que, olha, 40% da pesquisa. Você tem prazo, qualificação tem e defesa prazo. quanto? Então, tem uma previsão de outubro. Porque tem que organizar... Qualificação para defesa? Ou qualificação. Porque eu tenho que organizar os dados ainda, são muitos dados. E defesa para? Provavelmente começo do ano que vem. São muitas coisas, né? E tem que organizar e tentar acabar no prazo. Eu perguntei por conta do prazo, porque dá para perceber que você já tem uma quantidade de dados analisada. Agora, as minhas questões se relacionam um pouco com a metodologia que você está utilizando. Quando você falou ali, metodologia, análise de conteúdo, qualitativa com alguns aspectos quantitativos. Quais são os aspectos quantitativos? E aí depois você falou de análise discursivas, teve um ponto ali que cita o Van Dijk. Então, explica melhor essa questão de método, como é que vocês estão trabalhando com os livros? Sim, qualitativo, né? A análise, a partir da análise do discurso, e aspecto análise de conteúdo. Então, as interpretações que a gente tem a partir das leituras, né? As interpretações que eu tenho, que eu consigo desenvolver a partir das leituras ali, e análise do discurso, né? A partir do Van Dijk, quais são essas representações, de que modo que o discurso é operado, né? No livro didático. Não sei se eu te respondo. Responde assim, então, acho que o termo análise de conteúdo não está adequado. A análise de conteúdo remete a uma metodologia específica desenvolvida na área de comunicação, que foi apropriada pelas ciências humanas, e não é a forma de trabalho que você está utilizando. Tem um método específico. Então, você não está fazendo análise de conteúdo, é melhor você tirar esse termo, análise de conteúdo. Você está fazendo um tipo de análise discursiva onde o conteúdo das mensagens é relevante. Mas isso não é análise de conteúdo. Análise de conteúdo você teria que usar o método que tem lá uma complexidade, fazer leitura flutuante, determinar categorias de análise. Essas categorias de análise gerariam dados quantitativos bem específicos. Inclusive, a análise de conteúdo ela é pensada para trabalhar com material em grande quantidade, que não é o seu caso, você está trabalhando com 2 coleções só. Então, a ideia de você usar uma grade de análise fixa da análise de conteúdo, ela foi desenvolvida para fazer estudos sobre jornais no século XIX. Então, a ideia é você tem uma quantidade gigantesca de material escrito, como é que você utilizam critérios específicos para fazer análise dessa quantidade de material discursivo muito ampla. E no seu caso, você está trabalhando com 2 coleções só. A questão é a sua possibilidade de diálogo com outras pesquisas. Como tiveram muitas pesquisas que usaram análise de conteúdo, talvez algumas categorias pode até ser interessante para essa questão da quantificação. E aí vem na minha segunda pergunta, porque vocês estão focados na identidade negra. E os brancos? Porque você citou um texto ali da Coracini, e ela orientou uma série de trabalhos, e imagino que você deve conhecer, tem um livro que é uma coletânea de vários trabalhos que ela orientou, que eles discutem essa questão da identidade nos livros de línguas ou no ensino de línguas. E aí a discussão é muito em cima, por exemplo, a identidade do francês no livro de francês, a identidade do inglês no livro de inglês. E você não toca na identidade espanhola. Essa identidade espanhola é a identidade espanhola só da Espanha? Ou é uma identidade espanhola que se abre para a diversidade das diferentes identidades espanholas ao redor do mundo, de hispanohablantes? Porque seria bastante interessante uma discussão também sobre a constituição do branco, e a hipótese esse branco se constrói de uma forma eurocêntrica, colonizadora. Então, ao longo, né, da análise tem essa questão.
porque não os países que têm o espanhol como idioma oficial são plurimulticolonizados, né? Então, e a gente traz o levantamento justo para isso, para observar qual é a identidade negra, que negro é esse, né? Que está lá. E tem a variante também, né? Tem a questão que os vários países têm a identidade, né? América Latina, a identidade indígena é muito constante, só que a gente não sabe se vai dar tempo na dissertação. Está vendo como que faz para colocar, para abranger um pouco mais isso, entende? Colocar um pouco mais, mas é lógico que dá para sintetizar né, colocar de uma forma que não fique vago, no sentido de não explorar tão bem, né? E é muito, muito importante isso. Eu fui bem contemplada pela fala do Paulo. Eu acho que realmente essa questão da análise de conteúdo aí seria mais hoje até um diálogo com as pesquisas de corpora, né? E a outra questão mesmo, né? A identidade entre identidades, né? Que é esse trânsito aí da língua estrangeira, né? E inclusive ver que as diferentes identidades negras, talvez até são apresentadas no livro, né? Esse tipo tem uma certa falta em relação à categoria de análise, no sentido de que imagem já seria, assim, uma dissertação, né? Relação imagem-texto, outra dissertação, em relação ao texto só, você fala, inclusive, né, da relação, tem um texto, depois você explora a gramática, não é isso? Das atividades. E o letramento crítico está completamente apagado ali, né? Não sei, acho que até ressaltar mais, né, isso aí também como um eixo de análise, né, a dimensão crítica, né, e de repente tem uma dimensão que direciona explicitamente, inclusive, os estereótipos só na imagem, outro que apresenta todos esses estereótipos no texto, sabe? Essa questão do diálogo texto-imagem, já que você apresenta a imagem como uma categoria de análise, talvez, sabe? Acho que mas é o caminho aí também, né? Então... E fala só o que é o reconhecer o uso dos adinkra. Os adinkras. Tá. O material tem, né? Então, esses livros pensados, que é de um programa vídeo, tem a questão trabalho, se pensa-se a contribuição, né, o uso, as africanidades no ensino de língua espanhola. Então, que africanidades são essas dos países que falam espanhol? E aí tem uma questão do adinkra lá, tem símbolos, todas as unidades têm símbolos adinkras. E depois tem uma atividade que permite que o aluno faça que ele crie um adinkra para ele, que são símbolos, né, utilizados na cultura. Então, para ele, que é muito comum, símbolos em roupas e tecidos, então, para que ele crie um que represente ele, para que ele se represente. Então, nesse sentido, o livro é bem voltado, né, para essa educação das relações étnico-raciais. Acho que é isso. E a outra questão que você falou, Miriam, é o seguinte, então, são muitos caminhos, né? São muitas coisas, muitos caminhos, e a gente tenta sintetizar e tenta fazer uma coisa, um trabalho bem elaborado, bem referenciado, em um ponto só, e de repente são muitas coisas, porque tem atividade, tem a questão do letramento crítico, né, que você falou, tem as imagens e textos, textos imagéticos, né, então é bastante coisa, né, para sintetizar em uma dissertação, e a gente está vendo como é que faz isso, por isso que eu falei que está em andamento, né, não é nada concluído. Mas é muito válido as considerações para a gente pensar nesse sentido. Só duas observações que talvez possam ser até sugestões. Essa questão da relação autor, editora, MEC. Uma questão de como isso controla o texto, controla o gênero discursivo e aquilo que é colocado no texto. Essa relação autor, editora, Ministério da Educação, talvez seja um aspecto importante. E na questão da metodologia, só complementando o que o senhor disse aqui,
Eu acho que talvez uma análise crítica do discurso mesmo, você assuma essa perspectiva da análise crítica do discurso, e já que você trabalha com um livro, e esse livro ele traz linguagens que não são só verbais, mas multimodais, eu acho que Fairclough 2009, 2010, ele traz alguma sugestão de categorias no primeiro momento, que ele vai separar discurso de semiose. Então, quando ele separa discurso de semiose, ele traz algumas categorias, mas eu acho que o principal elemento que traz essa obra é o conceito de erro social, social wrong. E aí, como esse erro social acaba sendo suplantado ou não, reproduzido ou não. Então, traz umas categorias de análise interessantes que talvez possam ser mobilizadas, não sei, mas são sugestões aí para você pensar com o seu orientador. Obrigada. Imagina. Você tem mais ferramenta? Eu esqueci. Meu nome é... Só para focalizar. Já está com quase 14 minutos. Então, eu não sei se a gente permanece com relação à questão do tempo, deixa rolar, porque depois vai tirar tempo dos outros, né? Eu não sei o que vocês acham, eu quero um pouco da opinião da Miriam e do Paulo aí. O que vocês acham deles? Não é nenhuma questão, é uma observação, tá bom? Eu no mestrado eu trabalhei também a questão do livro didático, né? E trabalhei essa questão das imagens. E o que eu tenho observado é que a gente precisa de mais e mais pesquisas no campo do livro didático. É um campo em que as pesquisas ainda, vamos dizer assim, a gente observa no Paraná, com o Paulo, a gente vê várias pesquisas acontecendo, há um certo fluxo de pesquisas. E isso, se a gente pensar a nível de Brasil, isso não vem acontecendo. E como ela pontua ali, como eu também observei na minha pesquisa, embora a gente tenha uma equipe de avaliadores do MEC, essa questão das imagens, do discurso escrito, a gente precisa de mais pesquisas a respeito disso. O que a gente está observando? Só essa equipe, só essa avaliação que vem acontecendo, não estão sendo suficientes para, vamos dizer assim, para que a gente tenha realmente o livro didático exercendo o seu papel e trazendo esse lado positivo, né? Da questão dos afrodescendentes, dos africanos. Então, isso é uma demanda do movimento negro que vem desde lá da década de 80 e que hoje está colocado de novo. A gente precisa de mais pesquisas. Em outras áreas do conhecimento, né? Não só, a gente vê muita pesquisa focada na área de história, na área de português. A gente precisa em outras disciplinas, porque os nossos alunos dentro da sala de aula, eles estão em contato com textos e livros de outras disciplinas também. E aí a gente verifica que em umas, como você apontou aí, eu estou perplexo aí, em relação ao espanhol, né? Você tem uma lei 10.639, né? Tem as diretrizes e como não aparece? Né? Então, temos que trabalhar mais. Eu estou percebendo que acho que o meu doutorado eu tenho que continuar nessa linha. E é muito claro, né? As diretrizes que regulamentam a lei coloca a escola como um todo, né? Obrigada, Eva. Vou passar para vocês esses livros didáticos, para vocês irem olhando até a produção do livro. Poxa.
Oi, sou estudante aqui do programa de pós-graduação, conhecimento em educação, estou no mestrado, com a orientação da professora Miriam Gomes, e na linha de linguagem e educação. E eu estou no momento inicial, estou finalizando a construção do meu projeto, na verdade, estou no primeiro semestre, então está bem inicial, assim, né? E até, o tema, né, da minha pesquisa é a implementação da Lei 10.639 nos cursos de formação de professores. Gente, desculpa que essa apresentação, aproveitei os slides da apresentação, mas eu já mudei. Então, a minha ideia antes era pesquisar formação de pedagogos, mas agora eu vou pesquisar também formação de professores, que eu vou incluir outros cursos que não só pedagogia na análise. Então, uma análise do discurso institucional. Como eu disse, né, a pesquisa está se iniciando no momento do projeto. Então, esse projeto insere-se no campo das pesquisas em educação e sua intérprete com os estudos sobre relações étnico-raciais e linguagem, e tem como objetivo analisar o discurso institucional da Universidade Federal de Minas Gerais perante a demanda de inclusão das temáticas relativas às relações étnico-raciais e do estudo e ensino da história e cultura africana, da África e afro-brasileira nos cursos de formação de professores, conforme dispõe a lei. Então, esse é meu objetivo, analisar, né, de que maneira a Universidade Federal de Minas Gerais está se empenhando, sim ou não, para implementar a lei. Pode passar. E os cursos escolhidos, para mim analisar, selecionei, né? Então eu vou identificar as práticas discursivas e institucionais dos cursos de pedagogia, artes, letras e história da UFMG. Então eu vou mapear as possíveis estratégias curriculares voltadas para a implementação da lei, realizar análise documental e discursiva dos elementos curriculares e normativos, planos de curso, ementa, diretrizes internas e outros, analisar as falas dos atores institucionais responsáveis pela efetivação da referida lei e analisar as concepções que as fundamentam e que compõem o discurso institucional. Então, algumas questões, né, que emergem. Qual o posicionamento da universidade e dos cursos especificados acerca da demanda de implementação da lei? Quais os possíveis impactos dessa demanda legal na organização dos cursos de formação de professores? Quais as concepções acerca das relações étnico-raciais podem ser identificadas na voz dos atores a serem ouvidos, professores, coordenadores, pró-reitores? Que concepções sobre as relações étnico-raciais compõem as práticas discursivas? Que instâncias institucionais foram acionadas para a efetivação das ações em consonância com a lei? Quais as principais dificuldades encontradas para a realização dessas ações? Antes de falar da metodologia, só voltar um pouquinho, só para dizer um pouquinho de onde eu venho. Na verdade, eu estudei aqui na Faculdade de Educação e Pedagogia, e para dizer um pouco o que me instigou a fazer essa pesquisa, né? Então, assim, durante a minha graduação, né, foi perceptível essa ausência, né, das discussões sobre as relações raciais no curso de formação da pedagogia, né, e eu tive a oportunidade de ser bolsista do Programação Afirmativa na UFMG. Então, toda a discussão racial que eu tive na universidade partiu desse lugar, do Programação Afirmativa, e não da minha experiência no curso de pedagogia, né. E daí o meu anseio por fazer essa análise. Então, a metodologia que eu... Então, para dizer que eu sou da pedagogia, eu fiz questão de colocar na minha metodologia que eu vou me aprofundar na abordagem da análise crítica do discurso, esse é meu primeiro movimento, e também dos estudos sobre as relações étnico-raciais no cenário da educação brasileira. Eu estou me aproximando da área da linguagem, não tinha nenhuma discussão sobre isso, então é importante destacar isso, né? Esse está sendo um momento da gente mergulhar mesmo nos autores principais, referentes, porque toda a discussão que eu tinha era mesmo restrita à educação, e como eu estava no Ações, também sobre os estudos das relações étnico-raciais, mas não voltados, né, às questões da linguagem. Então, esse é o meu momento de aproximação desse campo também. Então, é um desafio aí.
Então, eu vou a minha busca, né, de identificar os sujeitos com outro movimento da metodologia e realizar essas entrevistas semi-estruturadas, analisar os discursos evidenciados nas entrevistas, mapear e analisar a documentação e fazer uma análise, né, documental e discursiva dos possíveis elementos curriculares e normativos dos cursos analisados. Os meus sujeitos de pesquisa, né, seriam os professores, os cursos, os coordenadores dos colegiados e os pró-reitores, né, que são responsáveis pelas ações de institucionalização da lei. Alguns autores aí que eu já estou me aproximando, né, ai, meu Deus, Van Dijk também, eu vou ter, né, a minha base, né, teórica de análise vai ser análise crítica do discurso, e o Van Dijk é a grande referência que eu estou usando. Também, para falar um pouco das questões raciais, a Nilma Nino Gomes, referência, né, o Munanga, Boaventura também, porque eu entendo que esse movimento, né, de demanda, de mudança do currículo, né, movimento de tentativa de se descolonializar o currículo do ensino superior, então é um movimento de uma educação que se propõe emancipatória, por isso a importância do Boaventura também. João Barroso e Nancy Faise, porque eles discutem um pouco essas tensões curriculares, né, no campo da formação de professores. Então, aí, para falar um pouco, né, da análise do discurso, né, e porquê dela, né, porque ela visa investigar as interações verbais e não verbais para notar como essas são determinadas pelas estruturas sociais e como as determinam, centra-se na opacidade ideológica para desatualizar. O que é buscado, então, nesse tipo de pesquisa não é apenas a descrição minuciosa de um documento-objeto, mas a descrição da ordem do discurso de uma instituição, de suas formações teológicas, discursivas e as relações de dominação entre elas. Né? Pode falar. Tem fortuna. Então, só pode voltar um pouco, desculpa. A minha escolha pela análise escrita do discurso é porque ela pretende a análise do discurso não só como um movimento de dominação, mas também de emancipação, né? Não vê o sujeito só como um sujeito dominado, né? Mas esse sujeito ele também existe também no espaço da análise escrita do discurso, né? Se refletir sobre o lugar do sujeito também como um lugar de contradiscurso, né? De contrapoder, de tentar se emancipar também. Pode passar. Os conceitos, alguns conceitos básicos, mas é só para dizer, né, que o conceito de raça que que eu me apego, né, não raça do ponto de vista biológico, mas enquanto categoria social. Pode passar também, acho que pode passar, né, Aí, para falar um pouco das pesquisas, né, do meu movimento de revisão bibliográfica, eu identifiquei um número maior de pesquisas sobre formação continuada de professores e um número menor sobre formação inicial, né, que é onde eu vou me dedicar a analisar. Então, a grande maioria das pesquisas é sobre formação continuada. Então, a minha demanda é o seguinte: é lógico que a formação continuada de professores ela é muito importante diante da demanda que a gente tem, né, dos professores que já passaram pela graduação sem ter uma formação sensível às questões das relações étnico-raciais, mas né, as ações governamentais também, elas têm um maior número de iniciativas de formações continuadas. A gente não vê, as pesquisas demonstram também que não tem muita mudança, né? A gente já pode perceber nos cursos de formação inicial. Então, assim, eu entendo que a formação continuada é importante, mas não se pode negligenciar a importância da formação inicial de professores. E por isso, a minha pesquisa nessa fase de formação. Então, eu identifiquei 24 trabalhos, 18 sobre formação continuada e 6 sobre formação inicial. Pode passar.